Pois é, amigas, estamos aqui num ambiente novo, um cenário diferente para vocês, porque dessa vez estou gravando diretamente da casa dos meus pais. Então, esse aqui, na verdade, é o meu quarto de adolescente, que vocês não podem ver porque desse ângulo não pega, mas existe uma estante que de fato comprova, porque tem várias fotos minhas de criança, de adolescente, livros, coisas que eu gostava de consumir ali de conteúdo naquela época, né? Livros assim extremamente profundos, como a série do Diário da Princesa, a série de Gossip Girl, que é uma série de livros, se você não sabe, tá? Se você gosta da série de filmes, eu recomendo você ler a série de livros que não tem quase nada a ver com a série da televisão e que eu, sinceramente, considero muito melhor que a série da televisão. Então fica essa dica pra você. Tem, obviamente, a minha coleção de Harry Potter, que foi a primeira coleção de livros que eu li na minha vida. Tem a coleção de todos os livros da Thalita Rebouça, Fala Sério Mãe, Fala Sério Professor, Fala Sério Amiga, etc, etc. Porque as minhas amigas aí, que nasceram nos anos 90, provavelmente sabem exatamente de quais livros eu tô falando. Enfim, estou aqui gravando, porque era o dia que dava pra gravar, então a verdade é essa. Mas eu achei poético, eu achei que calhou muito eu estar nesse quarto pra gravar sobre esse episódio, porque eu quero falar sobre os papéis que a gente exerce ao longo da vida, né? E o nosso papel dentro da nossa vida e o nosso papel dentro da vida dos outros. Então, antes de eu começar, eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E esse, com certeza, é um conselho que eu sempre preciso me relembrar, sabe? Eu fico constantemente tendo que colocar ele de novo na minha cabecinha, porque é uma coisa que, mesmo eu já entendendo, o que pra mim é mais do que metade do caminho andado, isso pra mim foi absolutamente 100%, quase 100%, vai, eu fiz a minha parte. Mas vamos botar que foi 90% do crédito da minha terapeuta, porque foi uma das pautas que a gente mais conversou sobre durante a terapia. Mas é uma coisa que eu preciso continuar lembrando, que é o meu papel na vida das pessoas e não levar tudo pro pessoal. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Senta aí, que lá vem história. Por que que eu acho interessante eu estar fazendo esse episódio aqui no quarto? Porque eu fui uma criança que leu bastante e uma adolescente que leu bastante. E eu gostava de escrever as minhas próprias histórias. Então, um fato sobre mim é que eu escrevia muitas historinhas quando eu era criança. Escrevia, tipo, com cadernos mesmo, canetinha e papel. E eu criava histórias de fantasia, de mistério, suspense, romance, enfim, várias historinhas. E assim, obviamente que eu dava nomes diferentes para as minhas protagonistas, elas eram sempre muito mais velhas e sofisticadas do que eu. Por mais velha, entenda, eu tinha mais ou menos 8 ou 9 anos e a protagonista tinha entre 15 e 16, porque eu achava que aquilo era o ápice da vida, obviamente. Qualquer coisa depois disso, você já tá pedindo aposentadoria. Então eu tinha várias historinhas nesse sentido que tinham protagonistas, e essas protagonistas tinham outros nomes, mas assim, de modo geral, ou elas eram 100% parecidas comigo, ou elas eram, tipo, sei lá, uma projeção do que eu gostaria de ser, entendeu? Então elas tinham traços meus, mais aquelas coisas que eu gostaria de ser algum dia. Era basicamente isso. Eu, sinceramente, acho que muitos autores fazem isso, principalmente autoras que escrevem livros de comédia romântica, sabe? Livros de romance. Não de comédia, desculpa. Livros de romance, comédia romântica. Eu tenho a sensação que elas gostam de escrever projeções do que elas são ou gostariam de ser, mas isso aí é história para, sei lá, uma mesa de bar. A grande questão é que eu escrevi esses livros e eu gostava bastante de me imaginar nessas histórias. Eu contava muitas histórias para mim mesma, até para dormir. Eu acho que eu até comentei isso em outro episódio. Eu conseguia pegar no sono quando eu era mais nova. E em certa medida eu continuo fazendo isso na vida adulta, contando histórias na minha cabeça. Tipo, eu invento um cenário aleatório que eu tô dentro desse cenário e aí eu fico inventando uma história qualquer. E aí aquilo me colocava pra dormir. Quando eu era criança, adolescente, eu fazia muito isso. Geralmente, nossa, olha, eu super me expondo aqui. Obviamente que naquela época era muito assim, ai, o menino que eu gosto vai me chamar pra sair. Era bem nesse sentido. Eu imaginava ele me chamando pra sair, a gente namorando, enfim. Hum, coisas de menina. Vocês têm certeza que vão me entender, pelo menos em certa medida. Voltando para a questão, porque eu vou chegar lá, eu ficava sempre me imaginando naquilo e eu sempre adotei muito essa ideia de que eu era protagonista dessas histórias, tal qual eu era protagonista da minha vida. E eu não pensava
naquela época conscientemente, obviamente, nisso, tipo, eu sou a protagonista da minha vida. Eu acho que isso foi uma coisa que surgiu mais, né, esse termo, essa expressão, essa, entre aspas, filosofia de vida quase, com as redes sociais, né, nos últimos anos. Você é a protagonista da sua vida. Tinha até em certa medida, né, em filmes de adolescente, ou até algumas revistas adolescentes, mas não era tão assertivo, né? Mas eu adotava essa filosofia pra mim. Sou leonina, cara. Se não eu, quem vai ser protagonista da minha vida, sabe? Eu nunca tive esse problema. Porém, isso daí, quando a gente é criança e adolescente, eu acho que é até mais fácil a gente se colocar nesse lugar. Quem mais egocêntrico do que o adolescente? O adolescente tem certeza, já falei sobre isso em outros episódios, que aquele momento é o momento dele. E a vida das outras pessoas que estão vivendo outras fases da vida já passou. Entendeu? Já passou ou vai chegar. Se você é criança, a sua fase, o seu momento no mundo de centro do palco vai chegar. E se você é adulto, você já tá saindo de cena. Se você é velho, amigo, seu lugar é no backstage. Só quem é protagonista que tá ali com o holofote na cabeça é adolescente. Adolescente realmente acha que o sol nasce e se põe pra brilhar o próprio umbigo. Então, é fácil você se colocar nesse lugar de protagonista quando você tá nessa idade. Não necessariamente fácil. Claro que tem adolescentes, né, que são mais tímidos, que sofreram mais bullying, que tinham já mais problemas de confiança. Mas mesmo esses, mesmo se você foi ou é esse adolescente, ainda assim você tá se colocando como protagonista sofrido. Ai, que vida injusta. Ninguém entende o quão incrível eu sou, o quanto eu ainda tenho pra oferecer. Eu ainda vou me provar pro mundo. Você tá se colocando no lugar de protagonista ainda. Tudo certo. Isso aqui não é um problema. Na verdade, nada é um problema. O único problema que acontece é que quando a gente chega nos 20 anos, isso provavelmente é uma das maiores dificuldades que a gente tem, somada a todas as dificuldades que a gente tem quando a gente entra nos 20 anos, em relação a navegar a vida e o nosso próprio senso de si, de identidade, é que quando você chega nos 20 anos, você descobre que talvez você não seja protagonista, assim, universal. Você pode ser o protagonista da sua vida. Mas você começa a perceber que você é o protagonista da sua vida e não da vida de todo mundo. Isso daí, obviamente, vai vir com um certo grau de frustração, de irritação e de como assim, que vida injusta, que mundo injusto e uma vontade de querer culpar os outros, talvez culpar seus pais, culpar amigos, culpar as pessoas, porque de repente você consegue enxergar que você não tá naquele papel centralizado, mas você ainda tem dificuldade de largar o osso, então você começa a automaticamente levar tudo pro pessoal. E esse é o ponto do episódio, levar tudo o que acontece na vida de todo mundo como se fosse sobre você, pra você, culpa sua. E eu acho que isso tem muitas camadas, porque eu acho que uma pessoa que é mais ansiosa, ou uma pessoa que tem muito mais propensão a traços perfeccionistas, ou uma pessoa que talvez realmente foi muito culpada pelos pais, pela pessoa que estava cuidando durante a adolescência, a infância, do tipo, você sempre faz tudo errado, sabe? Tipo, olha o que você fez de errado de novo. Olha isso aqui que você fez, tá de castigo. Sabe, crianças e adolescentes que cresceram em lares muito punitivos, eu acho que todos esses tipos de pessoas podem sentir mais propensão a levar as coisas pro pessoal, no sentido de que você se sente culpado por tudo. E eu tenho um episódio falando sobre culpa, porque eu com certeza me insiro nesse grupinho aí, querido. Então tem um episódio que eu falo Desculpa Qualquer Coisa, é o nome do episódio. Então, se você for desse grupinho, você pode escutar esse episódio também. Porém, a questão é que você sendo desse grupinho ou não, você começa a entrar numa fase da vida que vai determinar a maneira como que você vai carregar as suas relações com outras pessoas, dependendo da maneira como você lida com isso. Porque se você cresceu, adolescente e tudo mais, o mundo gira em torno de mim, etc., sou o personagem principal, tendo consciência disso ou não, quando você entra na vida adulta e você não percebe que de fato você não é protagonista na vida de todo mundo, que você tem outros papéis na vida das pessoas, o que vai começar a acontecer é que tudo o que acontecer nos seus relacionamentos, e aí relacionamento tipo pode ser familiar, amizade, amoroso, até de trabalho, sabe? Relacionamentos profissionais, você vai levar tudo muito pro pessoal. E isso é muito complicado, porque isso afeta demais as relações, afeta demais a sua carreira. E é extremamente difícil e complexo da gente conseguir começar a se descolar dessas coisas e entender, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui tem a ver com
ele, ou com a situação, ou com o projeto, se for em caso de trabalho. É um exercício que se demora muito para fazer. É um exercício que, sinceramente, eu comecei a aprender a aprimorar, a entender, a dar aquele passo para trás com terapia. E eu, sinceramente, recomendo aqui que seja com terapia. E, obviamente, auxiliado à terapia, escrevendo bastante sobre isso, escrevendo sobre as situações em que eu entrava em conflito com uma pessoa porque eu achava que ela tinha feito ou dito tal coisa, porque eu tinha feito ou dito tal coisa, e muitas das vezes, enquanto eu escrevia, eu começava a perceber que, tipo, amada, não é sobre você, sabe? Então, obviamente, assim como absolutamente todos os episódios eu falo sobre isso, aliado à terapia, e com certeza dentro da terapia foi quando eu conseguia levar essas coisas que eu escrevia no caderno pra minha terapeuta, pra gente conversar sobre isso, sabe? Conversar, tipo, ok, isso era sobre mim? Como que eu poderia. Tá, foi assim que eu respondi? Como que eu poderia ter respondido? Como que eu poderia ter feito melhor? Porque eu acho que. E aí foi o que eu comecei a perceber ali durante essa última década da minha vida, que eu tenho. Hoje em dia, essa parte eu acho que eu já entendi bem. É a segunda parte que eu ainda tô em processo de, sabe, tropeçando ali, engatinhando. Mas a primeira parte foi de entender que do mesmo jeito que você tem esse papel de protagonista na sua vida, e é muito importante que você se enxergue como protagonista da sua vida, porque é aí que você vai criar confiança, segurança, autoestima, autocuidado, etc. Você tem que entender que você é coadjuvante na vida dos outros. Você é automaticamente coadjuvante. E aí eu acho que é muito parecido com aquela coisa da prateleira das amizades, que você tem que descobrir em qual lugar na estante você vai colocar, né? Qual prateleira você vai colocar as suas amizades, dependendo, né, de como elas se encaixam na sua vida. É quase como se fazer esse movimento dentro do seu papel na vida dos outros. Porque você vai ser coadjuvante, beleza? Você tá naquele elenco que circula em volta da vida da outra pessoa. Qual é o seu papel dentro daquela vida daquela pessoa? Porque pode ser que você seja a melhor amiga. A melhor amiga é um papel coadjuvante importante. Ela tá ali pra te apoiar. Ela pode ganhar até Oscar, né? Geralmente em filme, às vezes acontece. Pode ser que você seja o par romântico. O par romântico também merece um papel de destaque. Ele tem um papel de destaque ali, ele tem um papel de muito destaque, porque ele é o par romântico. Mas pode ser que você seja só aquele elenco de apoio, às vezes. E você tá lá, e você tem, sei lá, uma cena legal aqui e ali, mas você não tem tanta relevância ali dentro da novela daquela pessoa, sabe? Pode ser que você seja até alívio cômico em certos lugares. Então, ou seja, nesse caso é quando você tá mais relacionado àquela pessoa naquela vida em ambientes sociais. E pode ser que, inclusive, você seja o vilão. Esse é um papel que eu só fui entender e aceitar que eu exerço na vida de algumas pessoas há pouquíssimo tempo. Ninguém gosta de ser o vilão na vida de ninguém. Mas você com certeza já foi, é, ou no mínimo vai ser em algum momento. É impossível não ser o vilão na vida de alguém. E você vai ter que ficar bem com isso. Você vai ter que ficar bem em ser o vilão de certas histórias. Porque cada um vai contar pra si mesmo as histórias que precisa se contar pra conseguir superar, digerir alguma coisa que acontece na vida daquela pessoa. Às vezes a outra pessoa vai ter que colocar certa culpa, entre aspas, em você, porque é o único jeito que ela vai conseguir processar aquela informação. E isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com ela, isso é um problema dela. Então vamos supor que você cresceu numa cidade, o seu pai tem um escritório de advocacia e a vida inteira sempre ficou muito claro que você assumiria o cargo de continuar o escritório de advocacia dele dentro daquela cidade. Tipo, sempre foi o plano desde criança e você sempre foi genuinamente atraída por esse plano, você achava super legal, você queria fazer aquilo, você achou aquilo tudo o máximo, você fez faculdade de direito, você amou a faculdade de direito, você quer ser advogada, estava tudo certo. Só que aí você fez uma viagem, você foi para um outro lugar, uma outra cidade, e nessa outra cidade você se apaixonou pela cidade. Você não só se apaixonou pela cidade, como você conheceu uma pessoa que conhecia outra pessoa que te ofereceu um emprego de advogada em outro escritório dessa cidade nova aí que você foi, e que você tá super animado e você quer muito, muito pegar esse cargo e você não quer mais morar na sua cidade natal e você não quer mais tocar o escritório do seu pai. Cara, não tem vilão de verdade. Quem vê de fora só olha e fala: poxa, mas ela tem o direito de escolher a vida dela. Sabe? Isso não torna ela uma má pessoa. E pode ser até que lá no futuro, lá na frente, ela queira pegar o escritório. Mas assim, não estava escrito em pedra, né, que ela ia fazer isso.
E também não quer dizer que ela não ame ou não respeite ou não apoie o pai, mas é isso aí, sabe? A vida acontece. Quem vê de fora, eu acho que é fácil enxergar e falar, cara, mas não tem nada demais, sabe? Aí tudo bem, o escritório pode passar por uma outra pessoa, ou o escritório pode acabar, as coisas acabam, sabe? Cada um sabe de si. Mas talvez pro pai dessa menina, pelo menos no primeiro momento, ingrata. Tudo que eu fiz, tudo que eu apoiei, eu que paguei os estudos dela, paguei o melhor cursinho, paguei a faculdade, paguei por todos os livros, e que não sei o que, pipipipopopó, ela ia ser muito bem sucedida, ela ia ganhar dinheiro pra caramba, o nome da família. E aí, não é que ela necessariamente vai ser a vilã na vida inteira, né, dos dois. Mas se ele não tomar cuidado, se esse pai não toma cuidado dentro desse cenário, ele vai criar um rancor em relação à própria filha que vai deteriorar a relação entre os dois para sempre. Porque, né, ele pode ter três reações. Ele pode ter a reação de pai legal, de pensar, tudo bem, filha, né, cada um com seus sonhos, vai lá, voa passarinho. Mas ele é um ser humano e ele tinha criado expectativas, uma vida inteira de expectativas. Então, ele pode ter, então, um primeiro momento em que ele olha e fale: ingrata, eu não quero falar com você. Você vai lá fazer isso? Problema seu. E ele vai precisar, talvez, de alguns meses, talvez até, sei lá, um ano, não sei, pra engolir aquela situação com farinha. E durante aquele período, ela é vilã. Ela é vilã. E mais, né? E aí a gente tá inventando um cenário mais realista, talvez, depois dele acalmar os nervos, ele percebe que, nossa, nem tudo é sobre mim. Isso não quer dizer que a minha filha não me ame, que ela não me admire, que, sabe? Porque esse rancor que vem dele, se a gente estiver analisando de uma maneira mais profunda, muito provavelmente vem de um lugar de insegurança. Dele tá pensando assim: caramba, minha filha não acredita no próprio escritório do pai, ela não acredita no meu trabalho, ela não acredita na força do nosso nome. Eu não consegui convencer o suficiente ela do quão bom eu sou nisso que eu faço. Por isso que ela foi procurar outro lugar, porque ela não acha que eu sou tão bom, porque ela acha que qualquer coisa é melhor do que eu. No âmago do negócio, claro que esse cara só vai perceber isso se ele ou for para terapia ou ele se tiver um senso de si e, né, um bom senso sobre si muito forte. Do contrário, ele não vai perceber isso. E sendo homem, é bem possível que ele não perceba. KKK. Mas a grande questão ali é que se ele perceber isso, né? Se ele perceber que, tipo, nossa, não é sobre mim, a minha filha só tá querendo conhecer novos ares e ela tem esse direito e tudo mais, ela vai deixar de ter esse papel de vilã, né? E ela vai voltar a ser a filha dele. E ela vai voltar a ter o papel de filha na vida dele. Mas pode ser que esse pai nunca perceba. Nunca perceba que não é sobre ele. Nunca tire o ego dele da frente. Nunca perceba que ele não é o papel principal na vida da filha dela. Que ele é o pai, que é uma figura importante, mas que é uma figura que fica ali, né, pra, tipo, guiar, oferecer apoio, carinho, e que é muito forte no início da vida e que ao longo da vida continua tendo um papel sólido, mas um papel mais de conselheiro, de amigo, enfim. Se ele não percebe isso, se ele acha que de fato é tudo sobre ele, sabe? Que tipo assim, todas as decisões que a filha dele tá tomando são voltadas a causar algum tipo de reação nele, cara, vai ser a vida inteira ele sentando no almoço de Natal, olhando pra filha dele, fazendo comentáriozinhos. Aí que vem aqueles comentáriozinhos de Natal que a gente olha e fala: putz, não quero ir pro almoço de Natal, pro jantar de Natal, porque fulano vai estar lá. Porque aí é aquele comentáriozinho passivo-agressivo, é aquela piadinha irônica, é aquela cutucada alfinetada. Isso daí são resquícios de coisas que vão acontecendo durante as relações em que uma pessoa pega uma outra coisa que outra pessoa faz, toma aquilo pra si como se fosse 100% sobre ela e não consegue nunca mais largar aquilo. É o efeito para sempre. E eu tenho certeza absoluta que se você for procurar aí, você tem pessoas na sua vida que você trata como vilão. Ou você tratou em algum momento e hoje em dia você já deixou isso de lado, ou parte sua ainda trata. E aí, quando isso acontece, eu acho até que seja um exercício legal, depois que você escutar esse podcast, botar num papel aí, escrever aí no caderno, quais são as pessoas que você já viu ou vê como vilão e por quê. Entendeu? E assim, não quer dizer que, então, Ailon, então, nunca ninguém é culpado de nada. Não, tem muita gente filha da puta no mundo. Então, com certeza, vão ter pessoas que vão fazer coisas realmente pra magoar a gente, pra machucar, entendeu? Então, um cara que, tipo, sei lá, se você namora um cara que tá sempre te traindo, te enrolando, que faz joguinhos psicológicos com você, que te deixam extremamente abalada, cara, isso é uma pessoa ruim.
Isso é uma pessoa ruim que acredita sim que é o protagonista da tua vida e que tá querendo controlar a tua vida. Isso não é uma pessoa legal. Ele é, de fato, um vilão aí. Então, de vez em quando aparecem vilões que são objetivamente vilões. Mas muitas vezes a gente só interpreta, é só uma interpretação. E do mesmo jeito que você tem isso sobre o outro vai ter sobre você. Então, quando você começa a entender os papéis que você exerce na vida de cada um, você começa a conseguir entender também quais são as expectativas que você pode colocar em cima daquela pessoa. Então, se você tem um papel amoroso, né? Então você é o par romântico dentro daquela relação, óbvio que você vai esperar mais daquela pessoa. É óbvio que você vai sentir que você merece mais presença naquele palco. Porque você é um par romântico, é óbvio que você vai ter mais cenas ali e que você quer ter mais atenção. Agora, às vezes você tá, por exemplo, no trabalho, isso era uma coisa que acontecia muito, muito, muito comigo quando eu trabalhava em empresa. E até hoje em dia, agora que eu tenho a minha empresa, vira e mexe, acontece de eu ter alguma desavença com o cliente e eu tomar aquela dor como algo pessoal que diz respeito a mim como pessoa. Mas quando eu comecei a trabalhar, era especialmente difícil não fazer isso. Vira e mexe, eu faço uns vídeos no Instagram ou no TikTok que eu falo que eu ainda tenho medo de levar bronca no trabalho. Em certa medida é verdade, mas eu tinha muito mais antigamente. Eu realmente tratava a minha postura dentro do trabalho, não era que tipo assim, eu tinha que ser uma boa funcionária porque eu queria aprender e eu queria crescer dentro da empresa e ganhar um aumento. Não, não. Eu tinha que ser uma boa funcionária porque Deus me livre fazer alguma coisa errada e tomar uma bronca. Eu via aquilo dali quase como uma extensão da escola. E não é bem assim, né? E quantas vezes aconteceu de a gente, né, tá com algum tipo de projeto e aí eu faço alguma coisa e aí aquela coisa não deu certo, ou às vezes não é nem que não deu certo, às vezes o meu chefe só tava me perguntando, sabe? Tipo, mas por que que você decidiu fazer assim? Por que não desse jeito? Só simplesmente, sabe, vamos conversar sobre isso aqui pra ver se de fato isso aqui é a melhor solução. E eu tomava aquilo pro pessoal num nível que eu chegava em casa chorando horrores, do tipo, eu não sou boa o suficiente, eles não gostam de mim. E eu tomava aquilo muito pro pessoal, tipo, claro que a gente quer ser gostado, né, pelas pessoas. A gente quer ser querido, admirado, respeitado, etc. E isso em ambientes de trabalho é extremamente importante, mas a grande questão é que, tipo, essa pessoa não precisa necessariamente gostar de mim, ela precisa gostar do meu trabalho. E ela não falou que não gosta de mim, e nem do meu trabalho propriamente dito. Ela só tá falando, às vezes, talvez que ela não gostou de tal coisa dentro de tal projeto em tal momento. Isso tem nada a ver comigo. E não é por eu ser uma boa ou má pessoa. É porque isso daí pode, talvez, não ter o resultado almejado pela empresa. Tipo, não é pessoal, sabe? Tipo, e sei lá, em inglês tem aquela coisa, it's business, sabe? It's not personal, it's business. Não é pessoal, são só negócios. E isso vai acontecer também dentro de outros lugares, dentro de outras relações, de você, às vezes, tomar as coisas pro pessoal e você automaticamente, quando você tá dentro de uma briga e você se coloca como aquilo sendo sobre você, você entra em modo de defesa. E isso daí, essa é a segunda parte que eu falei que a primeira parte eu já entendi dos papéis, a segunda parte eu não tô engatinhando, é essa. Porque quando você se coloca em modo de defesa, quando você acha que tudo é sobre você, a partir do momento que aquela pessoa vem falar com você que tal coisa tá chateando ela, você automaticamente entra naquele modo de, mas eu não fiz nada, mas não é culpa minha. Mas como eu poderia saber que você... É tipo, amada, calma, não é sobre você. Eu tô chateada por causa disso aqui, ó. Eu só tô conversando com você. Mas automaticamente a gente se coloca naquele modo de defesa. E como eu falei, pessoas que são mais ansiosas ou perfeccionistas ou que cresceram em lares mais punitivos vão ter esse modo de defesa muito mais sensível, porque você não quer de fato se sentir culpado, porque você já carrega uma culpa inerente dentro de você. Você já acha que você é culpado por tudo o tempo todo. Então você quer se livrar de culpa. Uma culpa que você carrega dentro de você, que ninguém te colocou ali, você só absorveu mini culpas ao longo da vida e você quer muito acertar com todo mundo porque você quer ser perfeita, porque você não quer causar transtorno na vida das pessoas, sei lá. E aí, por conta disso, você tá sempre naquele modo de: ai, mas eu não fiz nada. Ai, mas a culpa não é minha. Ai, não sei. E aí você quer resolver. E às vezes a pessoa não quer que você resolva nada, ela só quer que você escute. E eu vou te falar que isso pra mim é muito difícil ainda. É especialmente difícil pra mim dentro do meu casamento. Eu me coloco muito ainda em lugar de defesa. Eu com certeza melhorei, assim, sei lá, cara, exponencialmente nos últimos anos, particularmente desde 2022 pra cá. De hoje em dia
conseguir dar aqueles 2 passos pra trás e pensar: "Cara, mas isso aqui é sobre mim? Isso aqui tem a ver comigo? Se eu consigo fazer isso toda vez? Não. Se eu tiver de TPM, eu vou te falar que eu acho que nunca aconteceu de a gente ter algum tipo de discussão em um momento que eu esteja na TPM que eu consegui fazer esse exercício de não levar para o pessoal, que eu fico um pouco irracional na TPM. Mas em outros momentos eu consigo, de fato, olhar e falar: não, pera, isso aqui é sobre mim, isso aqui é um problema meu. De fato, isso aqui é uma coisa que eu preciso responder desse jeito. E é muito difícil fazer isso, porque a gente quer se livrar dessa culpa, a gente quer mostrar que não. Eu não fiz nada disso, mas você. E aí volta naquele, tipo, de repente a pessoa tá vindo pra você com uma questão que, tudo bem, pode até ser que, entre aspas, seja culpa sua, mas não é que é culpa sua como pessoa, é só um comportamento que você teve em determinado momento, uma fala que você teve, um jeito que você falou, que a pessoa fala: olha, eu não gostei quando você fez isso. E aí você vira já, mas eu fiz isso porque você fez não sei o quê. E aí vira uma discussão, menina, que você fica 8 horas discutindo aquilo. Você chega no final do dia, você já nem sabe mais o que você tá brigando, que você nem lembra mais qual foi o início da discussão, porque aí vira um vem e vai de um colocando culpa no outro que fica impraticável, de verdade impraticável de saber coordenar aquilo, né? De saber lidar com aquilo. E isso é uma coisa que com certeza eu ainda tô aprendendo a lidar, porque eu ainda tenho muito essa coisa de me colocar em modo de defesa e de achar que é sobre mim. Acho que até um exemplo que eu posso dar, assim, pessoal, mas ok, acho que é tranquilo de falar. Quando eu fui recentemente para Campos do Jordão com meu marido, a gente foi para lá porque ele ia participar de uma corrida de bike. E uma corrida que ele treinou muito, muito, muito. Ele se dedicou muito. Ele queria ir muito, 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 muito bem. Ele estava muito nervoso, assim, durante o treinamento inteiro, o ciclo de treino todo. Ele estava ansioso por aquela prova. Ele queria ir bem. E as coisas começaram a dar errado nas últimas 2 semanas de treino. Dá errado de, tipo, ele ficou meio doente, aí choveu, aí o pé dele, que ele teve uma lesão, né, no pé há muitos anos atrás, aquela lesão voltou a doer e doía bastante quando ele estava pedalando. Enfim, e aí somado ao nervosismo, ansiedade, problemas pessoais que ele estava tendo, familiares com a família dele, que não tinham nada a ver comigo. Tudo isso somado. Foi nesse estado de espírito que a gente foi para Campos do Jordão. E a gente chegou lá alguns dias antes e eu queria, obviamente, ajudar ele a dirigir, ver o percurso e tudo mais, mas eu também queria fazer uma turistada aqui e ali. E ele estava frustrado, irritado, outras coisas foram acontecendo com relação à bicicleta dele, enfim, várias coisinhas ali durante a viagem. E aí chegou uma hora que eu falei assim, ai, cara, que saco, eu não aguento mais correr no percurso, sabe? Eu falei, tipo, uma coisa assim. E aí ele falou, cara, eu só queria que essa viagem fosse sobre mim. Eu tô o ano inteiro pensando nisso. Ele falou, eu amo você, mas isso não é sobre você. Aquilo dele bateu, amada. Eu engoli aquilo dali assim, ó, rasgando na garganta. Porque, na boa, ele tava certo. Não era sobre mim. Aquela viagem era sobre ele. Que era uma viagem que ele queria muito, era uma prova que ele queria muito. E, by the way, ele foi péssimo na prova. Foi péssimo, coitado. Realmente não foi o resultado esperado. Mas ele ficou bem, sabe? Ele ficou bem, ficou, tipo, aliviado, eu acho que acabou. Mas mais do que isso, ele ficou bem porque na hora que ele falou isso, apesar da gente ter tido várias mini discussões até a gente chegar naquele ponto, porque quando ele chegou naquele ponto de falar isso não é sobre você, é porque eu já tava irritando ele o suficiente, sabe? Fazendo aquilo sobre mim, e ele tava estressado com coisas, e eu achava que ele tava estressado comigo, e não era comigo, era com todas essas coisas que estavam acontecendo, então eu respondia de maneira do tipo, ai, mas poxa, já fiz isso, eu já tentei, eu não sei o quê. E respondendo pra ele frustrada, irritada, me colocando na defensiva. Então, quando ele falou aquilo ali pra mim, eu decidi tomar né, tipo, mudar ali a postura do que eu tava fazendo, porque de fato não era sobre mim. E tudo bem não ser sobre você. Gente, pelo amor de Deus, não, nada é sobre você o tempo todo. As coisas que te dizem respeito no seu âmago pessoal são sobre você. Mas tá todo mundo vivendo como protagonista da sua própria vida. E eu não achei ele egoísta de ter falado isso, porque a gente já fez várias viagens que foram sobre mim, sinceramente. Sabe, viagens em que a gente foi pra lugares que ele não queria ir, e ele só foi pra me agradar, porque eu queria lá e conhecer o negócio, eu queria lá fazer um negócio que ele não queria fazer. A partir desse momento que ele falou isso, eu dei uma segurada e eu decidi que é verdade, é sobre ele, e aí eu fui apoiando, fazendo as coisas que ele queria fazer, do jeito que ele queria fazer, da melhor maneira possível.
Então, eu acho que isso contribuiu muito para quando acabou a prova dele, mesmo ele não tendo ido bem, ele ter tido uma reação de tipo, ai, tudo bem, sabe? Tipo, pelo menos acabou, foi divertido, é isso aí, bola pra frente. Até porque ele é uma pessoa que não tem dificuldade em deixar as coisas irem, entendeu? Ele não fica remoendo muitas coisas, o que eu acho uma característica incrível, muito admirável, que eu gostaria de ter mais e que eu espero cultivar mais ao longo da minha vida, né? Então, isso mostra que quando a gente tá dentro de uma discussão, se a gente tá sempre nesse modo do, ai, mas eu tentei, ou então, mas eu fiz, mas eu. É o inverso do mais você, sabe? Ai, mas você fez tal coisa, que também é horrível. Mas o ai, mas eu tentei, eu não sei o quê. Tipo, querida, baixa a bola um pouquinho. E aí o exercício é de fato, é quase como dissociar da situação, sabe? Tipo, você tá dentro da discussão e é quase como se você, sei lá, saísse do próprio corpo e olhasse ali de cima, parando de cima e fala, cara, peraí, isso aqui é de fato sobre mim? Ele tá respondendo estressado agora por minha causa? Ou será que ele tá respondendo estressado agora só porque ele tá, na verdade, estressado com essa coisa do trabalho? O que ele precisa agora, na verdade, até é de, não sei, um abraço. E é muito difícil a gente fazer isso quando a pessoa tá sendo desagradável com a gente, de chegar e abraçar ela. Mas, gente, isso faz parte das relações humanas. Quando você tá estressado e você tá estressado com uma coisa específica e você projeta numa pessoa que você confia, porque ela tem um papel muito grande na sua vida, então você se sente confortável o suficiente pra projetar alguma irritação nela e meio que pra descontar aquela raiva e frustração nela, de verdade, a última coisa que você precisa é que aquela pessoa te devolva com raiva e frustração, porque é o que você tá querendo. Você tá querendo cutucar a onça com vara curta, porque você quer brigar com alguém pra deixar aquela frustração sair de alguma maneira. Mas não é o que você precisa. O que você precisa naquele momento é de carinho, é de apoio, é de alguém que te abrace e fale: eu sei que tá foda pra você, mas eu tô aqui. É isso que você tá precisando. É isso que você quer, mesmo você não admitindo, talvez nem pra você mesmo que você queira. Então, do mesmo jeito que é isso que você quer que aquela pessoa, como você quer que aquela pessoa responda com você, cara, comece a fazer esse exercício de fazer isso em resposta ao outro. E talvez você fazendo isso ajude aquela pessoa a perceber isso quando você for a pessoa que precisar. A gente tá nessa era digital em que, ai, somos o protagonista das nossas vidas. Sim, mas, cara, se a gente não entende que a gente não é o protagonista do mundo, fica muito complicado. É aquela coisa, por exemplo, de hoje em dia na internet, de que tudo tem que ser sobre você. Essa questão do algoritmo, de a gente ter um algoritmo ali que tá sempre criando coisas pra gente, né? E o algoritmo fica cada vez mais inteligente, então ele tá sempre tentando entregar conteúdos que sejam cada vez mais personalizados, cria um fenômeno de ultra-personalização, e eu até vi sobre isso eu acho que foi no perfil do content.vc no Instagram. Eu acho eles incríveis, os posts eles são incríveis, e eles falam mais ou menos sobre isso. E eu posso estar errada em termos do nome, tá? Da ultrapersonalização, mas eles fizeram um post recentemente que eles falaram sobre isso, do toda vez que você se expõe a um conteúdo, você olha para aquilo e pensa, ai, mas e eu? Então, o clássico pra mim, e olha, sinceramente, Deus abençoe todos os criadores de conteúdo de receitas na internet, porque olha, eu não sei como vocês aguentam, porque todo vídeo de receita na internet que viraliza, eu clico lá nos comentários só pra ver os 3 primeiros. E assim, é de uma insalubridade inexplicável. A receita é pão de queijo de 2 ingredientes, tapioca e queijo parmesão. É assim que você vai fazer. Aí a pessoa fala: mas pode usar outra coisa além da tapioca? Mas pode usar outro queijo além do parmesão? Mas eu sou intolerante à lactose. Ai, mas eu não gosto de queijo parmesão. Amada, então não é pra você essa receita. Você já parou pra pensar nisso? Que talvez essa receita não seja uma receita pra você fazer? Você pode fazer outra receita? Gente, eu, sinceramente, seria completamente louca, pistola, respondendo comentários se eu fizesse esse tipo de conteúdo. Eu acho que eu levaria pro pessoal. Olha a hipocrisia aqui, né? Mas assim, cara, se a receita tem isso. Ai, a receita é um bombom proteico e aí o principal ingrediente é um whey protein de chocolate. Ai, mas eu não gosto de whey. Então não faz, anjo. Então come a porcaria de um bombom normal. Gente, se você é essa pessoa, apenas pare. Você é insuportável. Isso aí é um ataque pessoal, tá? Amiga, gente, é sincera. Se fosse uma amiga minha fazendo isso, eu ia falar, para. Pare imediatamente. Não tem condição. Só porque você vê um conteúdo não quer dizer que ele tenha que ser sobre você. Às vezes acontece até nos vídeos que eu faço sobre conselhos. Ai, mas você não está pensando na mulher que é mãe solteira ou naquela que teve. Não, não tô, porque o vídeo começa com coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos. Pasme, eu não fui uma menina no início dos meus 20 anos que tinha filho. Eu não fui mãe solteira no início dos meus 20 anos.
Por que é que Cargas d'Água ia querer ouvir um conselho que tem a ver com a mãe? Procure, então, uma criadora de conteúdo que foi mãe no início dos 20 anos, que aí você vai conseguir se identificar com ela. E pior ainda, às vezes a pessoa tá tomando as dores do outro, não é nem dele mesmo. Tantos tipos de conteúdos diferentes que vão conseguir servir partes diferentes da população, ou de gostos, ou de lifestyles. Uma pessoa só, um criador só, não vai conseguir jamais, nunca, englobar todo mundo. Se essa pessoa tenta fazer isso, essa pessoa é louca. Essa pessoa tem, sei lá, distúrbio de personalidade. Essa pessoa está politicamente incorreta de tentar fazer isso. Não tem como você abraçar as dores de todo mundo. Não tem como todo o conteúdo que você olha na internet ser sobre você, amor. Porque a vida não é só sobre você. Porque as realidades não são só sobre você. Porque o mundo não gira só em torno do seu umbigo. O seu papel na vida daquela pessoa cujo conteúdo você está consumindo é um papel de figurante. Você é a pessoa que está passando lá atrás porque ela não te conhece. Eu sei que tem essa sensação de tipo, ai, mas eu acompanho muito essa pessoa, a sensação é que nós somos melhores amigas. E eu brinco falando, nós somos amigas. E eu concordo, porque nós somos amigas. Mas eu enxergo a nossa comunidade, eu enxergo você que tá ouvindo aqui, assim, é quase como se todas vocês fossem uma pessoa, assim, que se soma e vira essa super pessoa, amiga maravilhosa, incrível, que eu amo muito essa comunidade. Muito obrigada por estar aqui, eu sempre falo isso. Quando as pessoas vêm falar, elogiar o podcast, eu falo obrigada por estar aqui e eu realmente agradeço de todo o meu coração. Mas a verdade é que se você passa por mim na rua, você vai me reconhecer, mas eu não vou te reconhecer. Isso vai acontecer com todos os criadores de conteúdo, de todo o conteúdo que você estiver consumindo na internet. Entendeu? A não ser que você, sei lá, de fato conheça aquela pessoa. Então para de levar pro pessoal como se fosse só pra você, só porque o algoritmo tá te treinando a entender isso. Porque isso daí você tá arrastando pra tua vida pessoal e você tá fazendo isso nos seus relacionamentos, nas suas relações interpessoais, no seu trabalho. E isso daí, cara, não tem coisa pior pra carreira, pra... Se você é uma pessoa que tá trabalhando dentro de empresa, ou se você tá crescendo seu próprio negócio, amiga, não tem nada mais complexo, nada mais difícil, nada pior. Não tem tiro no pé maior do que você levar tudo que é profissional pro pessoal. De você tomar todas as dores de coisas que acontecem dentro da empresa, dentro do teu trabalho, para você mesmo. Porque aí você não vai conseguir parar emprego nenhum. Você não vai conseguir subir de cargo, porque quanto mais você sobe de cargo, mais expectativas existem, mais as pessoas vão te cobrar, mais as pessoas vão apontar o que você fez de errado. Isso daí, cara, para você, para o seu crescimento profissional, é muito complicado. O nem tudo é sobre você é o irmão do não leve tudo tão a sério. Eu acho que isso soma bastante esse episódio. Eu, sinceramente, a minha postura tá de centavos, com certeza eu não consigo nem ver como que eu tô sentada aqui. Desculpa, foi ficando muito à vontade durante o episódio. Se eu tivesse sentada numa posição horrorosa o episódio inteiro, eu só peço desculpas. Era o que dava pra fazer. Eu acho que ainda assim foi um episódio bastante pertinente. Se você gostou desse episódio, compartilha com as suas amigas. Talvez elas também precisem ouvir isso. Eu acho que antes da gente terminar, você pode pegar o seu caderno do Be Happy Club, que tá aqui com o link aqui. Vocês que escutam o podcast têm um desconto especial de 15% com o código Notas de Rodapé para adquirir o kit da Jornada da Escrita. É um caderno, é um livro com 90 perguntas e essas perguntas são divididas em 6 temas diferentes e essas perguntas são para te ajudar a escrever e pensar mais sobre determinados assuntos que vão te ajudar a se conhecer melhor, a melhorar suas relações, enfim. Tem tracker semanal de bons hábitos e ainda tem 8 aulas comigo em que eu te ajudo a entender como que você vai começar esse processo de escrita terapêutica. Então o link tá aqui na descrição. Mas enfim, você vai pegar o seu caderno, a sua caneta, o seu chazinho e você vai escrever aí quais foram os vilões da sua vida até agora. Por quê? E foram mesmo? Qual a extensão disso? Escreve aí, escolhe 3, vai, no máximo. Só teve um, bota um. Mas no máximo 3, tá? Não precisa fazer uma lista aí, também uma lista de Schindler aí, tá? Espero que você tenha gostado. Até semana que vem, talvez, porque, como eu digo, ainda não estou em fase de ter voltado oficialmente, mas por enquanto tá rolando, hein? 3 semanas seguidas. Até semana que vem, talvez. Beijo de luz. Tchau!